Eu tava vendo o feed da minha conta do canal que tá praticamente zerado, só que com alguns daqueles vídeos sobre como fazer seu canal no YouTube dar certo e coisa parecida. E nisso eu acabei me deparando com várias e várias thumbnails de IA. Então nesse vídeo eu decidi não só reclamar de thumbnails feitas por meio de inteligência artificial, como também irei botar questões sobre design e por que usar esse tipo de embalagem é um tiro no pé. E antes que me matem com foices e tochas, eu não vou citar nomes de canais específicos, pois o intuito não é atacar pessoas, mas sim criticar o conceito. Então já fica o aviso caso eu não coloque exemplos de thumbnails na edição desse vídeo. Então pega um lanche, se inscreve no canal e vamos nessa. Design é uma palavra inglesa que quer dizer, de forma rasa, desenhar, desenvolver e projetar coisas. Seu significado mais moderno está atrelado à primeira revolução industrial, que ocorreu lá pelo século XVIII, e, por conta dos avanços artísticos na época, acarretou a criação das chamadas Schools of Design, ou escolas de design em tradução livre, sendo algo que é vinculado a aspectos visuais e funcionais de produtos. E o que isso tudo significa? Que ao olhar alguma coisa, aquilo te passa uma sensação específica, ou seja, por meio de um aspecto visual, você transmite uma mensagem para quem recebe com o intuito daquilo funcionar. Acho que o exemplo mais direto que eu consigo passar é o uso de fontes de texto diferentes. Algo de terror escrito em Comic Sans passa uma ideia meio irônica ou simplesmente feia dentro dessa obra. Então normalmente eu utilizo outras fontes para dar uma ideia um pouco mais assustadora ou séria das situações apresentadas, como fontes mais pontudas, tipo uma Times New Roman da vida. Então só pelo formato do texto você passa ideias, você passa emoções, você passa mensagens e estéticas. Como por exemplo, a fonte Helvética, pra mim, passa muito a vibe de textos de metrôs e linhas ferroviárias, pois muitos desses textos, desse tipo de lugar, é escrito nessa fonte. Ou a typewrite, que é feita para imitar a forma de letras numa máquina de escrever, dentre outros exemplos. E isso é abordando uma única parte do design ligada a textos, pois ainda tem as cores, formas, texturas, iluminação, traço, organização de elementos, tamanhos e etc. No caso do YouTube e outras plataformas de vídeo, a thumbnail é o que cumpre esse papel de, entre aspas, embalagem. Afinal de contas, ela é algo funcional por um meio visual, vendendo seu conteúdo por conta de toda a sua estética e seus elementos presentes. E como está escrito no título dessa parte, design é algo psicológico, algo que mexe com as emoções humanas e com percepções construídas por pessoas. E é aí que mora um dos principais problemas de thumbnails feitas por inteligência artificial. Por mais que a ideia do design seja redigida por uma pessoa no prompt, a execução e organização dos componentes visuais dessas thumbs são realizadas por um algoritmo, ou seja, toda essa parada estética, emocional e até mesmo funcional por conta dessa função de te entregar o conteúdo não existe direito. Elas são feitas assim como a própria base de dados de uma IA generativa é criada, com fragmentos de dezenas de milhares de outras coisas, sem muito sentido ou uma intenção por trás. É como se você pegasse uma página de vários livros que você gosta e grampear tudo numa só coisa. Fica estranho de ler e acaba não tendo muito nexo. Além disso, o design ele mexe muito com autenticidade e identidade. Muitas coisas que você vê acabam sendo automaticamente associadas na sua cabeça por conta de um visual marcante e que de fato funciona para o seu propósito. Pega por exemplo as interfaces e logos de jogos. Só a ordem dos elementos já te remete a certas coisas, como a UI de um jogo Souls-like ou os títulos dos jogos que você tem na sua biblioteca Steam. Até mesmo logomarcas de empresas e restaurantes operam nessa lógica. Ou seja, em todo lugar, com uma economia operante, tem essa coisa da identificação, como tu olhar um copo com um símbolo específico e falar, nossa, esse café é de tal lugar. Beleza,
E onde entra a IA nisso? Você pode estar me perguntando, ou não que seja, mas a resposta é bem direta e bem simples, na verdade. Se o design da thumbnail é todo feito por IA, então a identidade dela vem da inteligência artificial e não necessariamente de quem produziu o vídeo. Afinal, a pessoa não fez a thumb, foi a IA, ela que fez a thumbnail inteira. E tudo isso me leva ao próximo ponto do vídeo, que é... A inteligência artificial tem certos vícios visuais ao fazer esse tipo de imagem. O que isso significa é que, junto da parada de identidade estética, o maquinário das inteligências artificiais generativas comete algumas gafes, que deixa fácil de detectar o uso de IA naquela imagem. Os dois vícios mais visuais que eu me recordo de acontecerem são a aparição de uma textura meio esquisita, que parece um líquido meio pontudo, e um tipo de filtro amarelo cor de mijo por cima das coisas. Esse primeiro ocorria mais em thumbs estilo mais anime e realista, enquanto a segunda em estilos mais cartoon. Não só é muito gritante, como ocorre um fenômeno no mínimo interessante. Por esses maneirismos serem tão aparentes e dizerem de forma tão clara que aquilo foi feito com IA, essas thumbnails ficam muito parecidas. Então é uma parada um pouco contraditória, que é algo característico e marcante, tornar aquilo genérico, porque outras thumbnails têm essa mesma coisa característica. E vai por mim, tem muita gente que nem clica no vídeo ao ver uma thumbnail de IA. Isso sem contar os outros vícios que a IA comete ao fazer uma thumbnail, como o uso de algumas cores bem exageradas e fontes bem específicas. Lembra que eu citei que o sentido moderno de design veio por conta da primeira Revolução Industrial? Pois é, na segunda Revolução Industrial, agora do início do século XX, surge um conceito que descreve bem essas coisas de thumbnails super parecidas e com essas manias visuais: o Fordismo. O Fordismo, de forma mais enxuta, é claro, é um modelo de produção industrial criado por Henry Ford, e sim, Ford é da marca de carros mesmo, cujo objetivo era fabricar produtos em grandes quantidades com baixo custo, sendo eles muito parecidos, pois cada trabalhador fazia uma única tarefa de forma repetida e por conta desse baixo custo. Só com essa descrição dá pra fazer um paralelo bem evidente entre os carros da Ford naquela época e as thumbnails de hoje em dia, não é? Produtos iguais, podendo ser feitos de forma massiva e, no caso das thumbnails de IA, de graça ou no máximo com o custo de uma inteligência artificial com recursos premium. É claro que eu não vou tacar fogo na tia Sônia que mora em Espumoso, Rio Grande do Sul, que usou IA para fazer o banner de uma padaria. Não, pelo amor de Deus. Aqui é muito mais sobre essas thumbnails mesmo, sobre vender o seu conteúdo e edição por meio de uma casca feita por inteligência artificial. Estamos falando da internet, o lugar que te dá acesso a uma grande rede de pessoas e um vasto acervo de conhecimento. E é sobre essas duas coisas que será a próxima parte do vídeo. Então agora, o próximo ponto é sobre... Na segunda metade do século XX, houve a terceira Revolução Industrial. E, dentro dela, mais especificamente em 1969, sim, 69, foi criado a ARPANET, uma espécie de versão precursora da internet, que serviu para conectar laboratórios de pesquisa entre si. E, a partir dos anos 90, ela começou a se popularizar e se tornar o que é hoje, criando cada vez mais conexões e tornando essa grande rede social e de conhecimento cada vez maior. Só pelo Discord e Reddit tem muita gente querendo fazer thumbs para portfólio com vários estilos diferentes e tem gente que até mesmo desenha essas thumbs. A questão de preços depende de pessoa para pessoa, mas tem alguns artistas que se dispõem de fazer uma ou duas de graça como teste ou realmente para preencher esse portfólio. O ponto é que não é só muito mais válido você fazer essas parcerias e ir conhecendo criadores novos do que usar um algoritmo, como elas ficam muito mais bonitas, autênticas e interessantes.
Isso sem contar do crescimento e experiência mútua que ambos os artistas vão ter durante todo o processo. Claro que nem toda hora vai ter um Thumb Maker disponível, logo uma das melhores alternativas seria aprender como fazer esse tipo de imagem e de design. Afinal, além de você ser alguém pensante e ter muitas pessoas dentro da internet, também existem diversos vídeos, sites e até cursos de como fazer thumbnail, edição de vídeo e coisas afim. Até tem programas gratuitos para fazer as artes, tanto para PC como GIMP e software de desenho tipo Paint Tool Sai e Krita, quanto para celular como o Ibis Paint X e Canva. E conversando com algumas pessoas dentro dessa coisa quase infinita que é a internet, eu te digo que, pelo menos com quem eu conversei, as pessoas não clicam ou até mesmo confiam em vídeos com thumbs feitas com inteligência artificial. Então, além de tudo que foi abordado no vídeo, ainda não passa muita credibilidade ou até mesmo carisma. Então, concluindo, a invenção mais notória da quarta revolução industrial, que é a que está acontecendo atualmente, e a tal invenção seria a inteligência artificial generativa, infelizmente está gerando umas thumbnails bem duvidosas, que não tem um design ou ideia muito elaborada, com traços bem gritantes que tornam elas muito parecidas umas com as outras, e que por consequência ignora vários artistas de thumbnail e um potencial conhecimento artístico adicional para sua vida. Enfim, espero que tenham gostado, não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, ativar o sininho e tchau tchau!